Na nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre metas. Todas nós iniciamos o ano com algumas metas. A gente tinha ali alguns desejos, né? Tenho certeza que você fez a sua lista assim que finalizou o ano de 2024. E agora a gente já tá no final de junho. Gente, como o tempo passou rápido. Vocês sentem isso também? Que passou rápido demais? Eu sinto. Voou. Voou, né? Meu Deus! Agora, quem quiser pode compartilhar algumas metas que tinha no final de 2024 e que hoje vocês sentem que estão em andamento. Quem quiser levantar a mãozinha para falar ou escrever no chat, para a gente dar esse início com isso em mente. Quais metas a gente sente que a gente tinha, era desejo no início do ano, passou já 6 meses. Qual dessas metas você sente que está em andamento? Pode falar, Kelly. Olha, eu lembro do início do ano de não ter metas algumas, de uma conversa que a gente teve até no nosso desenvolvimento, que eu estava no modo perdida. Mas atualmente a meta é melhorar como pessoa, para mim mesma, né? Porque eu, eu quero e estou sempre sendo o melhor para os outros, né? Sempre à disposição, sempre ok, né? Independente das minhas limitações, eu estava sempre disponível para todo mundo. Então, a minha meta é estar disponível para mim mesmo. Entrei no grupo de leitura com as meninas, estou amando. Que É uma legal. coisa que para mim era uma dificuldade, né? Mas estou amando a nova, o novo investimento, vamos pôr assim, né? Porque é um investimento para mim, né? Aham. Aprendizado, experiência com as meninas e estou amando essa nova etapa. Ai, que lindo. Muito bom, Kelly. Gostei. Obrigada por falar aqui pro grupo, né? Que meta que você tem. E a leitura é realmente um momento de autocuidado bem especial, porque promove uma introspecção, né? Aquele momento tá só você e o livro. E aí, realmente, é um salto, hein? Porque você não conseguia dedicar tempo para você e agora, né? Por conta de estar ali no Clube do Livro, você atingiu esse ponto de ter esse compromisso consigo mesma. Sim. Parabéns, muito bom. Alguém mais quer falar também? Quer abrir o microfone para falar? Eu vi comentários no chat. Vi aqui, me exercitar pelo menos 4 vezes por semana, cuidar melhor da saúde. Se alguma de vocês quiserem falar, né, como que tá sendo, como que você tem acompanhado o seu progresso, pode falar também. Aí, O pessoal tá tímido. entrou Josefa, bem-vinda. A Lu não tá mais tímida, pode falar. Já viu o microfone. Não, porque boa tarde, minha meta foi esse ano cuidar melhor da minha alimentação e também entrar fazer academia, né? Atividade física. Então, eu estou conseguindo, porque quando meu corpo diz assim, olha, aqui tá, às vezes chove, aí vem um frio, eu disse, ah, será que vou levantar assim, por mim eu vou fazer. Então, eu estou conseguindo cumprir as metas que eu coloquei e fico feliz. E outra meta foi me desacelerar, né? Como a Silvana falou, micro hábitos tornam grandes hábitos. Então, estou conseguindo não correr tanto, não me cobrar demais. Então, isso são metas que eu até anotei, são várias anotações ali. Aí, quando eu tenho umas que eu consigo, eu digo, ah, essa nem tá lembrada, eu consegui. Aí, vou lá e começo a clicar. Então, faz muita diferença mesmo. Embora que no início não é fácil, né? Que o corpo pede para quem não tem costume não vai, às vezes eu digo não vou. Eu sempre dependo de alguém para fazer, eu chamo meu filho, você vai? Ele, hoje eu não vou não. Um deles pensa que eu já fui, já vim, então assim é muito bom. Então eu estou conseguindo cumprir com a meta. Ai, parabéns, muito bom, gostei. E eu gostei que você percebeu que quando tem alguém junto com você, fica mais gostoso, né, para atingir a sua meta. Mas se não tem ninguém junto com você, você vai do mesmo jeito para poder cumprir o compromisso consigo mesmo. Excelente. É isso que acontecia, porque geralmente assim, você vai, e em especial aqui, quando vai 4h40, 5 horas, está tudo escuro. Mas mesmo assim, se eu vou, pego minha moto, a minha bicicleta e saio fora, porque se eu ficar dependendo de alguém, não vou fazer nada com ninguém. Então, eu tô aprendendo que o outro eu não consigo mudar, mas eu posso melhorar. E sem É, muita cobrança, né? é verdade.
Aí a gente vai, né? A gente tá no lugar certo pra aceitar, né? Que a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez só. A gente vai aos pouquinhos. E é tão bom a gente poder comemorar as pequenas vitórias lá no grupo, né? E, É e verdade. outra coisa, rapidinho, outra coisa que eu fiquei feliz, que, ó, desde a vez que eu fiz a consultoria com você, que você falou, Lu, você tem que se expor. E aí eu sempre eu vejo, quem não é visto não é lembrado. Eu, por incrível que pareça, tem o quê? 15 dias eu consegui ir numa feira pública e divulgar meu trabalho. Aí eu digo, se ninguém vier, mas eu estou me mostrando. E sem o melhor de tudo, que eu sempre ficava preocupada com o julgamento do outro. E o outro vai pensar o quê? Tudo bem que eu tenho direito a pensar, eu é que vou fazer o meu lado. Então, um degrau por vez. Então, assim, eu estou muito feliz por isso. Tipo, quando eu consigo, mesmo chovendo, vento, mas eu estou lá. Eu sei que um dia quem evita é lembrado e o resultado vai chegar. Ai, parabéns. Muito bom. Que gostoso ouvir. Muito legal ver suas metas também ali. Bem legal que você levou a sério a questão do lembrete visual, né? Isso é muito bom, gente. Façam que nem a Lu que funciona. Agora vamos ouvir a Silvana. Pode falar, Silvana. Língua foi metade empoeirada, mas vamos lá. Minha meta, minha principal meta foi aceitar que durante o tempo eu vou fazer tratamento, então eu estou limitada. Não dá para ser como é fazer tudão, né? Não tem mais tudão comigo. Então, aonde que eu dividi tudo em micro hábitos. Aí os problemas hoje, quando vem, que sempre acontece um perrengue, aí como já está tudo fracionado, posso me dar o luxo de ficar de luto. Igualzinho foi semana passada, semana de congresso foi bem tumultuado, foi bem desafiador. Mas consegui tirar proveito, porque eu aceitei a condição que eu estou. Não é permanente, mas também não estou focado só no que está dando errado. Bom de você ter metas razoáveis e aceitar a sua condição é isso. Aí nessa meta, eu estipulei para mim que eu queria nos próximos 6, 7 meses, aumentar meu número do Instagram. Mas assim, fazer uns conteúdos mais direcionados. Aí eu fui estudar dentro daquilo que eu tinha condição, fiz, então eu saí, atingi meu objetivo, que era chegar aos 10K. Aí consegui, passei dos 10K, já estou indo já para 13 mil, pouco. E tudo fazendo assim, bem simples, bem fracionado. Me permito também não aparecer no Instagram quando eu não estou bem. Porque aí, quando eu tenho assim, bem definida a meta, aí eu tenho definido também o que vai me levar àquele resultado. E as prioridades, que quando você define um resultado, você tem que ter prioridades. Então, prioridade para mim é as coisas de Jeová. Uhum. Isso aí. Que legal, gente. Que bacana. E olha só, vocês viram, hein? Silvana com constância, fazendo tudo aos pouquinhos, conseguiu até crescer o Instagram dela. Então, na semana que estava o mundo caindo na minha cabeça, eu precisava tirar proveito do congresso. Posto, coloco na cama, ideias. Eu tenho possibilidade de assistir quase final de ano. Mas aí o importante é dar apoio no meu. E eu tenho que estar presente no meu. Presente não só corpo, mas mente também. Então, os problemas aconteceram, foram vários, perda de uma tia, enfim. E aí eu pude ser de base não só para mim mesma, eu aprendi isso aqui, que eu tenho que ser de base para mim mesma. Uhum. E a minha base sólida dá apoio também ao meu filho, meu marido e quem estiver em volta. Uhum. Então, assim, moral da história, foi estar sendo suave. Aí reconheci todos os meus pontos fracos, dói. Foi. E depois uso minhas habilidades sem exageros, que não preciso usar de exageros, para não ficar, permitir subir, cair, mas não desistir. E aí os resultados eles estão vindo, porque o Instagram ele traz uma segurança, inclusive financeira, porque quando sua agenda está vazia, você faz os conteúdos bem feitos, você tem retorno depois. Então, estou indo devagarzinho sempre. É isso aí, gente. Ó, parabéns, se E inspirem. agradeço muito Vamos assim, que o todas nos projeto me inspirar ajudar na muito. Silvana, porque olha só, não tem desculpa, hein? Silvana fazendo tratamento de saúde, não parou de trabalhar, tá crescendo o perfil no Instagram. Só fazendo ali os vídeos, né, com constância, claro que com estratégia também. Então, muito bom, hein, Silvana? Muito obrigada. Aí, olha só, quem vai dizer que essa mulher tá fazendo tratamento de saúde, gente? Fazendo
fazendo ali, né? Trabalho voluntário. Muito bem. Eu gosto muito de estar entre Muito vocês. claro, Vocês me inspiram. fazia tudo um pouquinho a pouquinho, dá pausa. Aí o Congresso fala sobre pausa. Eu falei assim, gente, o Congresso está inspirado no, no projeto que eu estou. Aí o Congresso fala muito sobre pausas. Eu falei assim, ui. Estamos alinhados. Eu falei assim, muito bom quando a gente fala assim, eu estou alinhada. Aí fica, olha, o Congresso está assim, esses anos todinho de organização de Jeová, nunca vi um congresso como esse, e fala muito sobre as pausas, até para a gente usar as pausas para vencer o nosso inimigo, que é o nosso adversário, a gente sabe bem o que a gente está falando, e também com as nossas fraquezas. E aí, quando você usa isso com clareza das pausas, te permite até você suportar mesmo o outro. É, E é assim, eu fiquei orgulhosa de mim, porque eu me permiti estar aqui, porque às vezes não é fácil. A gente às vezes vê a tarefa do dia, depois lá fazer um relatório do que a gente fez, eu precisei me corrigir nos últimos meses com respeito a ser, que às vezes fazia atividade, mas não colocava lá no grupo, né? E aham. aí, quando eu cheguei no congresso, eu pensei, "Não, agora estava fazendo o trem, agora tem que continuar fazendo, né?" Que legal! Muito bom, muito bom. Ai, amei saber Nós disso. Que estamos no legal. caminho certo, pô, não desanime. É difícil, mas não desanima, consegue. Que Beijo, eu vou ficar bacana, aqui só gente. ouvindo. Que legal. Olha, chamem outras mulheres, hein, para estar aqui com a gente. Muito bom. Amei saber que vocês estão indo bem com as metas de vocês. Então, o que eu vou trazer aqui só vai complementar, né? Só vai ajudar a complementar a decisão que a gente já tomou de se permanecer focada nas metas que a gente tem, porque elas fazem sentido. Faz sentido, a gente, quanto mais tem clareza sobre o que que a gente quer alcançar e por que que importa isso que a gente quer alcançar, fica mais fácil. Inclusive, eu vou trazer aqui uma visão que eu não trouxe nos outros encontros, que é relacionada aos traços de caráter. A maior parte de vocês já tem a análise corporal. Quem ainda não tem, tá dentro ali do clube de vantagem, só entrar em contato com a gente que a gente explica como conseguir fazer isso de um jeito com pagamento facilitado, que é para você saber qual é a sua combinação emocional. Saber disso te ajuda, por exemplo, ter clareza sobre o que que fica mais fácil para você executar nessa direção das suas metas e o que é que pode ser mais difícil. O Nestor e eu já somos especialistas dessa técnica desde 2020. Estamos aqui trabalhando em conjunto com a Cíntia, que também é especialista certificada, autorizada dessa técnica desde 2022. E a gente, assim, os três tivemos benefício pessoal primeiro, de conhecer os nossos traços de caráter, e depois a gente então percebeu como é beneficioso para quem caminha junto com a gente, com as pessoas que a gente treina ali, seja em sentido emocional ou de empreendedorismo, conhecer também os traços de caráter. Então, se você já conhece os seus, vai ficar mais fácil, vai absorver só esse comecinho aqui que eu vou passar. Se você ainda não conhece, já fica o incentivo para você ter essa análise em breve aí com a gente. Então, por que que eu estou falando dos traços? Porque para algumas pessoas fica mais difícil, naturalmente, ser disciplinado na hora de conquistar as metas. Aqui a gente já passou dessa parte do slide, né? De falar sobre a constância, a disciplina, a gente já viu exemplos aí do grupo de mulheres que estão se mantendo constantes, mas olha só, quando a gente tem, por exemplo, um corpo mais esguio, cheio de quinas, com mais pontiagudo, assim, cheio dos ossinhos aparentes, com olho, assim como o meu, que é um olho maior, um olho que tem a olheirinha de fábrica. Aí tem bastante evidência desse traço de caráter, que na literatura bioenergética e de psicanálise chama esquizoide. Essas pessoas podem descolar das metas, por quê? Quando cumprir as metas, vai aproximar ela de um conflito social. Pode ser que o que eu estou fazendo seja visto por outros e que essas pessoas tenham ideias, pensamentos diferentes dos meus. De repente, eu posso causar ali um atrito e ser rejeitada. Se a pessoa tem esse tipo de característica, pode ser que procrastine por conta do medo da rejeição. Ou pode ser que procrastine porque naturalmente tem menos energia nesse corpinho aqui.
É uma pessoa que é mais do pensar, dependendo da atividade que a pessoa tiver como meta, por exemplo, se essa pessoa priorizar exercício físico, pode ser que se ela não acertar ali no tipo de exercício físico que faz bem para ela, ela vai deixar para depois. A mesma questão é quem tem bastante do traço oral, que é bastante linha arredondada. São pessoas, por que que tem essas linhas arredondadas no corpo, né? Até um tônus muscular mais macio. A ideia do nosso inconsciente, eu digo nosso porque eu tenho 28% desse traço, é aproximar a gente, é envolver a gente com as pessoas, com as coisas que tem ao nosso redor. Então, no geral, a gente busca o prazer. Quando a nossa meta tem a ver com privação, tem a ver com repetição de rotina que não é gostosinha, que é uma rotina que tem que ser cumprida simplesmente para poder dar o resultado, mas que não dá assim um super prazer na hora, pode ser que a gente então deixe para lá. Por quê? Porque vai ficar parecendo que a gente está perdendo tempo sofrendo com aquilo. É muito melhor eu descolar daquilo e comer, e conversar com alguém, e fazer algo que eu acho que é mais interessante, que eu goste mais. Quem aqui já passou por isso? A maior parte das pessoas deste grupo tem esse traço mais alto. Já perceberam que quando envolve privação, por exemplo, eu preciso fazer menos alguma coisa, preciso comer menos, eu preciso fazer menos, algo que é prazeroso e que eu gosto. Dá um desconforto grande? Ou quando a gente não pode, não tem com quem compartilhar a tarefa. Parece que as pessoas que estão ao nosso redor não estão interessadas naquilo que a gente está fazendo. E aí a gente se sente sozinha com aquela prioridade. Já perceberam como é mais difícil manter a constância? Me contem se vocês já perceberam algo assim também. Josefa colocou, acho que é o meu caso, nesse sentido de tipo, se as pessoas não têm a mesma prioridade, você tá ali, né, no meio da família ou no meio de outras pessoas, e aí parece que os outros estão nem aí porque você tá fazendo. Dá um desânimozinho. Aí, exatamente. Ó, quando eu fiz dieta, gente, dieta, para quem tem traço oral mais alto, meu Deus! Ó, gente, se vocês colocaram, vocês têm traço oral mais alto e colocou dieta entre as prioridades, entre as metas de 2025, vamos mudar, eu proponho assim um reajuste, coloque reeducação alimentar. E tirar a comida do oral, gente, é um pecado. Isso não. Você pode reeducar, você vai continuar comendo, mas come outra coisa. Quero diminuir a quantidade do consumo de café e tá difícil. Privação, gente. Aí é isso. Então, por quê? Porque não é que a gente não consiga, é que não é gostoso, exige fibra, né? Exige muito mais resiliência. E aí, nesses casos, já vou entrar lá nos 5 passos que vocês estão aguardando, e um dos primeiros desses 5 passos é o que a gente precisa ter em mente para resistir quando as coisas já não ficam mais gostosinhas. Agora tem mais um dos traços que tem uma tendência a descolar fácil ali das metas, hein? Que é o traço masoquista. Os nomes são terríveis, né? Não tem a ver com doença, hein? Nem com xingamento, nem nada. Colocaram assim lá na literatura psicanalítica. Esse traço que deixa o nosso corpo com um tônus muscular mais forte, com a musculatura mais quadrada, mais densa, faz com que a gente tenha medo de passar por uma humilhação. Então, o que que é isso? Se o que a gente colocou como meta vai fazer com que a gente se exponha, e ao se expor, pode ser que os outros interpretem que a gente é uma decepção naquilo que a gente está fazendo, muito provavelmente a gente vai deixar de lado. Então, vocês viram, por exemplo, aqui no grupo já foi comentado relacionado à exposição, né? Eu quero aparecer, eu quero falar do meu trabalho, eu quero fazer vídeos. Tanto para quem tem esse primeiro, que é o esquizoide, em evidência, quem tem esse tônus muscular, né, mais esguio, com os ossinhos aparentes e as quinas ressaltadas. Como para quem tem esse tônus muscular, vai ser difícil se expor. Esse por quê? Porque teme a rejeição das ideias, teme falar coisas que o outro vai encarar como bobagem. Teme que as ideias dele sejam julgadas e descartadas pelo outro.
Esse daqui teme que o jeito dele fazer as coisas seja visto como uma decepção, como que não atingiu o ponto, e isso traga para ele uma humilhação, faça ele passar vergonha. É bom a gente saber disso, não só por nós, mas porque vocês com certeza convivem com outras pessoas e essas outras pessoas também têm expectativas, às vezes fizeram promessas para você e pode ser que não estão cumprindo. Então, é bom saber, né, o que que faz a gente travar. Tem outros traços, são 5 traços, mas esses são os 3 tipos de corpos ali, né, de mentes, porque o corpo revela a mente. 3 tipos que têm menos aderência com aquela coisa das metas. Ah, mas o masoquista não é o mais detalhista, o mais organizado? É, se o medo de decepcionar não tiver no jogo. Então, se está num ambiente onde a pessoa conhece todos os detalhes, sente que tem todas as ferramentas, está seguro, aí sim não vai ter procrastinação. Mas se a pessoa ainda não conhece todos os detalhes, não se sente segura, não sente a aprovação das pessoas que estão ao redor, se expor vai ser muito difícil. Aí a pessoa fica agindo, mas agindo muito lentamente. Sabe aquela sensação de que você sabe o que tem que fazer, mas você não faz? E aí você sabe que tem que fazer, mas você não faz. Por quê? Porque você tem medo de fazer mal feito. Então, no final, você vai e faz outras coisas que não tem a ver com aquilo e aquilo que você queria fazer fica para depois. Medo de julgamento. E é muito forte em quem tem esse traço masoquista mais alto. Então, por que que eu estou trazendo isso à tona? Porque essas são tendências emocionais que podem ser reveladas para você mediante ali o seu mapa de traços de caráter. Depois que você descobre o tanto, o tamanho das suas tendências, isso não deve servir como uma muleta. A gente estava conversando até com a Cíntia hoje, que infelizmente o ser humano tem a tendência de justificar o que faz. Então a gente às vezes recebe o mapa e fala: ai, realmente eu não vou conseguir nunca deixar de comer doce porque eu sou oral, né? Não, gente, você pode deixar de comer doce em excesso, mesmo sendo oral, se o prazer da sua vida for substituído. Substitui o doce por outra coisa, por interação social de qualidade, por passeios, por viagens, pelo pet que você gosta. De repente você não tem um pet ainda, é isso que está faltando na sua vida para te divertir um pouquinho mais. Aí você vai conseguir deixar de comer o doce em excesso. Então, não é uma muleta. A gente tem a tendência ali dos traços, né? E independente da nossa configuração de traços de caráter, a nossa configuração emocional, os 5 passos que eu vou trazer aqui ajudam você a orientar a sua mente para conseguir atingir resultados. Muitas vezes, o que a gente precisa fazer, conforme a gente já conversou aqui, é ajustar a expectativa. A gente às vezes tem uma expectativa bem grande de resultado, porque a gente está comparando, a gente está sonhando com o resultado de outra pessoa. Agora, quando a gente entende o que que a gente quer sentir, o que que a gente quer viver e que tipo de pessoa a gente realmente é, aí a gente consegue trazer isso para a nossa realidade. Como é que eu vou viver e sentir isso, que é o resultado, ao meu estilo, com o meu jeitinho, não no estilo e no jeitinho de outra pessoa. Me contem se até agora o que eu falei foi entendido ou se vocês têm perguntas, porque aí eu já vou começar a entrar ali nos 5 passos para não desistir das metas. Alguém tem pergunta? Me contem se tá bem, tá fácil de entender, senão eu dou uma explicada aí onde ficou difícil. Tudo certinho? Confirmem para mim, por favor, poder avançar. Maravilha. Então, tá bom. Então, eu vou avançar que vocês estão me dando ok. Muito bem. Então, vamos colocar aqui na tela. Uma meta só é cumprida quando existe muita vontade de passar pela experiência que foi idealizada e compromisso. Então, a gente tem que pôr até data nas metas que a gente quer cumprir. Assim como a Lucimeri falou que ela anota, é bom anotar e pôr ali, né? O prazo em que eu quero cumprir tudo isso. Porque daí se torna realmente um compromisso que a gente assume conosco mesma.
temos a tendência de deixar para depois ou de procrastinar tudo que vai ser prejudicial aos nossos sentimentos, como eu já trouxe, né? Dependendo da nossa tendência ali a dar importância para o que a gente pensa ou para o que a gente sente, pode ser então que a gente tenda a procrastinar mais. A realização de algumas metas envolve atividades ou decisões que vão nos tirar da zona de conforto. E por que que a zona de conforto ela é tão confortável? Porque ela é um terreno neutro. Pode não ser bom, mas você já aprendeu a lidar com esse lugar. E aí o resultado de alguma decisão que te tira da zona de conforto faz você sentir medo e vontade de desistir. Então, gente, quando você traçou uma meta e na hora que você pensa em executar o passo a passo para chegar no resultado, se isso te der desconforto, provavelmente essa é uma meta que vai te levar a progredir. Porque todo progresso causa um certo desconforto. Então você sentiu ali, né? Você projetou, por exemplo, eu quero terminar de ler tantos livros durante esse ano. Aí você já se conhece, você já sabe que dentro de quem você é, aquilo ali faz sentido. Mas te deu um friozinho na barriga, porque você nunca fez isso. Então, tá certo. Deu friozinho na barriga? Tá certo. Não tá errado. Supera o friozinho na barriga, gente. Supera o desconforto e vai. Mesma questão, a gente não é naturalmente forjado para aparecer em rede social. Não teve essa matéria na nossa escola, né? Quem teve a matéria mídia social na escola? Talvez lá na frente vai ter. A pessoa vai se formar e já vai ter ali essa matéria, mas a gente não teve. Então, na hora que a gente começa a ser constante na rede social, assim como a Silvana começou, se isso não é uma coisa natural pra gente, sempre vai dar frio na barriga, gente. E olha só, eu tô no digital desde 2020. Eu digo pra vocês, quando não dá frio na barriga, é porque você já tá perdendo interesse, tá ficando mecânico. Geralmente você faz com um friozinho na barriga. Por quê? Porque você quer que fique bom, você quer que fique bom, você tá esperando o resultado daquilo, você tem uma mensagem importante para transmitir. Não dá um friozinho na barriga. Então, não tá errado se você sentir um desconforto. Supera esse desconforto e vai. É igual a carga na academia que aumenta, né? A gente não quer que aumente, a gente quer, é mais gostoso ficar com aquela carga que a gente já conseguiu aguentar, mas precisa aumentar a carga, senão você não vai ter o resultado que você foi buscar lá. Então, a mesma questão na vida. Não deixem que o medo paralise vocês, porque aí é aquela questão de normalizar o sentir medo. Toda vez que você estiver em movimento, trocou de movimento, vai dar um medo. Por quê? Porque o seu corpo não conhece aquilo. Ele vai ter que repetir aquela rotina, aqueles passos várias vezes, até aquilo ficar normal. Aí o seu fisiológico vai começar a respirar normal, a não ficar olhando para os outros porque estão vendo você, entendeu? Mas no início sempre vai dar um pouquinho de medo, e é o normal, é o natural, a reação natural. E vai dar vontade de desistir. Se a gente for dessas pessoas mais tendenciosas à fuga e não à luta, sempre vai dar meio que vontade de desistir daquilo que está provocando a gente. Então, tem coisas que provocam a gente. Por exemplo, a dieta. É uma provocação, só que é uma provocação que, assim, a longo prazo é que a gente vai ver o benefício, não é a curto prazo. Por isso que a gente descola dela tão rápido. Porque não é tipo, hoje eu me privei de uma coisa e amanhã eu já tô magra. Quem dera fosse, né? Então, hoje eu deixei de tomar café e hoje mesmo eu já tô dormindo bem. É longo prazo. Então, muitas vezes a gente precisa praticar bastante aquele exercício da visualização. Lembra do que a gente falou sobre a visualização do resultado? Para essas coisas que vão dar resultado a longo prazo, é muito bom a gente praticar a visualização. Porque daí a gente senta com a gente mesmo todos os dias, fecha o olhinho, respira no ritmo bom e se imagina. Se imagina dormindo todo dia, bem gostosinho, sono reparador. Ai, que gostoso dormir. Acordei disposta. Por quê? Porque eu reduzi a ingestão de café.
Graças a que eu não desisti, eu reduzi a ingestão de café todos os dias. Hoje eu dormi e acordei reparada, disposta. Não aconteceu ainda, mas você faz a visualização. Para quê? Porque isso, ó, funciona na minha cabeça. A imagem mental que eu tenho de visualização é assim: escovar dente, quando a gente aprende quando é criança. A gente geralmente gosta, ai que gostoso, vou escovar o dente, sai correndo para pegar a escova? Não, né? Eu nunca vi nenhuma criança, ai, quero escovar o dente, me dá a escova. Nunca vi. Então a gente não entende. Geralmente a gente quer burlar essa parte do dia. A mãe tem que ficar em cima, né? Pra gente respeitar os horários ali de escovar dente. Mas o que que a mãe fala? Olha, se você escovar o dente tudo certinho, seus dentes não vão cair, eles vão ficar bonito, branco. Aí algumas, mas minha mãe era bem dessas, né? Mostrava o resultado que não é bom. Mostrava a foto de alguém sem dente, apontava alguém da família com os dentes podres. Falava de como era ruim sentir dor de dente. Então, ela me fazia visualizar o resultado. Não só o resultado bom é a boca cheia de dentes, dente saudável, sem dor, e o resultado ruim também. Ela me mostrava. E aí, com isso, todos os dias, vamos lá, escova dente. Não parece fazer muito, sim, muito benefício pra gente, muito sentido na infância. Mas quando você chega numa certa idade, que você não tem dor de dente, você ainda tem todos os dentes na boca. Isso é uma vitória, gente. Isso é uma vitória. Te venceu na vida por escovar dente todo dia. E é uma coisa que não produz benefício imediato. Então, pensem nisso. Essa questão daí menos café, reduzir o açúcar, fazer o exercício físico. É o escova-dente. Hoje mesmo você não vai ver o benefício. Hoje, agora. Mas a longo prazo, você vai se arrepender de não ter feito. Uau! Aí, olha aí, A minha, 60%. a minha redução de açúcar. Tá bom. Reduzi o Que legal. café, troquei o café pelo chazinho de camomila Olha, e erva doce. Eu ai, era viciada em café, eu tomava na faixa de um bule de café por dia. Era muito café. Mas é que eu venho, né, desde a infância. O pai tomava café, deixava uma beirinha. Fulano tomava café, deixava uma beirinha, sempre incentivando. E eu cresci com esse hábito, não era fumante, mas em compensação tomava um bule de café por dia. E no uhum. meu serviço, eles também começaram a trocar o hábito, porque daí, né, mudou os hábitos da onde tu fica mais tempo, e tu vai te adaptando. E olha, eu vou te dizer, não sinto abstinência. No início eu tinha muita dor de cabeça. Era uma dor de cabeça xarope. Mas daí o que que eu fazia? Ia lá e fazia um chazinho sem açúcar. Chazinho aliviava, substituía. Tá Agora eu vendo? não tenho mais a dependência da cafeína. Olha, aí, eu amei que você trouxe, porque é isso, conforme a gente vai fazendo, né, as reduções, a gente tem que fazer as substituições. Por quê? Porque o cérebro não Aham. é besta, gente, ele percebe o lugar vago. Então, a gente Sim, precisa dar outra coisa igualmente uhum, prazerosa para ele. sim, verdade. E eu, como amo um chá, eu adaptei, troquei. Óbvio, de vez em quando eu tomo um cafezinho, mas não é na proporção que eu tomava antes. Que legal, muito bom, gostei, Kelly. Obrigada pelo comentário. Excelente. E tem tudo a ver com o que a gente está comentando. É assim mesmo, é gradual, né? E fazendo ali a substituição para não perder o prazer. O prazer reforça, gente. O prazer reforça. O que faz a gente descolar das metas é a gente permitir que a dor continue por muito tempo. Então vamos recordar? Sempre vai ser desconfortável. Mas se eu estiver presente, conectada comigo mesmo, eu vou conseguir reduzir essa sensação de dor. Porque aí eu vou fazer que nem a Kelly, eu vou conseguir propor para mim mesma uma alternativa, né? E aí eu vou experimentar o prazer de outro jeito, de um jeito mais saudável. Então, o prazer reforça, a dor repele. Se você não tiver presente, se você estiver no piloto automático, você vai se permitir sentir muita dor na hora de fazer um movimento diferente. Aí é isso que mantém a gente estagnado.
Que a gente se mantém ali sentindo muito desconforto e ninguém quer sentir desconforto, né? O nosso cérebro tenta poupar a nossa energia para a nossa sobrevivência. Então, para manter o movimento, a gente tem que estar presente. E aí, a quem você vai ouvir? Ao medo que está tentando te proteger ou à consciência que traçou um plano de ação que, se você seguir, pode deixar a sua vida ainda melhor? Então, sempre lembre-se, a gente tem escolha. Pode ouvir o medo ou pode ouvir a consciência. Quem que você escolhe ouvir hoje para cumprir as suas metas, né? Não ficar com a sensação de que o ano passou e não fiz nada. Meu computador deu uma travadinha. Mas alguém me conte aí se vocês ainda estão me vendo. Sim, Tá me vendo? Ele deu uma travadinha aqui, eu não tô vendo vocês, não consigo passar o slide, mas é isso mesmo. Coisa do ao vivo. Vocês estão me vendo? Nós estamos te escutando. Ah, me vendo não estão, mas estão me ouvindo. O áudio tá bom, mas a imagem tá travada. Ah, tudo bem, daqui a pouco volta. Então já vamos começar a anotar, né? Os 5 passos aí, já voltou. Agora voltou. Eu vou projetar de novo. 5 passos, começando a partir de agora. Hum. Agora vocês conseguem ver o que está na minha tela? Sim, Tá dando para ver? dá. Ah, que legal, obrigada. Então, o primeiro passo é questionar qual é a nossa motivação. Por quê? Para quê? Quais são os resultados mínimos? Então, a gente às vezes se enche de vontades, de coisas que a gente quer realizar. E aí a gente tem que se perguntar então, por que eu quero isso? Isso é uma aspiração minha ou isso é algo que eu acho que alguém na minha idade tem que atingir? Ou eu acho que as pessoas esperam isso de mim? Por que que eu quero fazer isso? Para quê? É o que isso vai trazer para minha vida? Isso daqui, se eu realizar, vai me dar acesso ao quê? Vai me colocar junto de quais pessoas? Vai trazer que tipo de benefício para minha vida? E quais são os resultados mínimos e plenamente satisfatórios esperados? Então, o que que é um resultado mínimo? O resultado mínimo é, por exemplo, eu comecei uma reeducação alimentar. Então, o resultado mínimo, o primeiro que eu posso começar a perceber, pode ser mais disposição antes dos meus exames lá do meu estudo de sangue começar a mostrar, né, que eu super melhorei, pode ser que primeiro eu comecei a ter mais disposição. O intestino começou a funcionar, né? Não estava funcionando direito, agora está funcionando bem. Ah, esse é um resultado mínimo que eu posso esperar da reeducação alimentar. Agora, qual é o plenamente satisfatório? Ah, pode ser então que aqueles indicadores que estavam ruins no meu exame de sangue melhoraram. Pode ser que eu emagreci a quantidade de quilos que eu queria emagrecer. Esse é o resultado plenamente satisfatório. Percebem como é importante a gente ter clareza de qual é o resultado? E não é só o resultado global. O resultado mínimo também interessa muito. Porque se eu ficar só esperando o resultado final, pode ser que ele demore tanto que até lá o meu emocional já sofreu e eu descolei da meta. Então, eu preciso ter clareza do resultado mínimo também. Porque aí eu vou como que fazendo o cheque, como a Cintia fala, né? Eu vou dando check ali nos resultados mínimos que me conduzem ao resultado grandão. Então, talvez o meu resultado grandão seja melhorar indicador de saúde e perder 10 quilos. Comecei a reeducação hoje, não vou perder 10 quilos hoje. Mas conforme eu vou avançando, o intestino vai melhorar, a digestão vai ficar mais fluida, vai acabar a acidez, eu vou começar a me sentir mais ativo, vou começar a ter mais concentração.
Ai, são pequenos resultados que eu vou monitorando e vou validando que o que eu estou fazendo está dando certo. O que vocês acham dessa parte? Parece útil para vocês? Por quê? Para quê? Qual é o resultado mínimo e qual é o resultado satisfatório? Pleno, né? O grande resultado. Quem aqui já pensa desse jeito quando traça suas metas? E aí, ainda que sejam alguns passos, dentro de um único passo, ainda assim é um único passo, é o de clareza, né? Então, o passo um é clareza. Clareza sobre o quê? Por quê? Para quê? Resultado mínimo, resultado grandão. Aí, muito bom, muito prático, assim eu tenho feito, consigo ver os resultados. Maravilha. Muito bom. Qual é o passo 2? Depois de eu ter clareza. Eu vou ter que sentir o ambiente. Então, eu vou dar passos em direção a um resultado dentro de um entorno. O que que é o entorno? É o lugar físico mesmo e as pessoas que estão ao meu redor. Esse entorno demonstra respeito? Entende que aquilo é importante para mim? Me incentiva? Vocês percebem respeito às metas de vocês, no entorno em que vocês estão? Quando existe o respeito e até o incentivo, esse ambiente é favorável. Quando não há respeito e não há incentivo, esse ambiente é desfavorável. É muito bom quando a gente tem pessoas ao nosso redor que respeitam e incentivam. Só que, como dissemos, às vezes as pessoas ao nosso redor não veem as coisas do mesmo jeito que a gente vê. Então, a gente é responsável ainda de provocar esse entorno favorável. Então, pode ser que ao meu redor tem pessoas que não querem praticar reeducação alimentar. Elas acham que estão bem do jeito que elas estão, não acham que de alguma coisa a gente tem que morrer. Então, elas não estão assim a favor de mudar a alimentação, pode ser. E aí, nesse caso, se eu então deixar que elas me influenciem, eu vou descolar da minha meta. Eu vou acabar perdendo ali a meta vai perder o sentido para mim, porque aí eu vou dar mais importância para o ruído externo, porque os outros dizem, pensam, fazem, do que para aquilo que importa para mim. Então, eu tenho que ser o meu ambiente favorável, independente se as pessoas elas acham que aquilo importa. Se eu sei que isso importa, o que que eu faço? Eu deixo o que está ao meu redor facilitador. Então, se é para facilitar minha reeducação alimentar, por exemplo, eu vou pesquisar quais são as alternativas que eu posso comer, que vão me dar prazer também, que são coisas que eu gosto. Vou comprar essas alternativas e já vou deixar fácil para mim. Se os outros não vão comer, é outra história, mas tá ali, facinho para mim. Tá ao alcance, eu não preciso me esforçar para ir pegar, porque eu já comprei e já deixei fácil para mim. Isso, fazer isso, sabe? Deixar fácil as ferramentas, deixar fácil o seu acesso a tudo aquilo que vai te levar ao resultado que você espera, demonstra que você respeita o seu alvo e que você está se incentivando, certo? Para a gente não esperar tanto que os outros estejam ali muito engajados com a gente. Quando eles estão, é maravilhoso. Agora, quando eles não estão, a gente tem que estar, né? A gente tem que jogar no nosso time, como a Cíntia comentou outro dia lá no grupo. Sobre essa parte, vocês têm alguma pergunta? Como faz para jogar no seu time quando o ambiente não é favorável? Aí, quem quiser pode dizer em que sentido não é favorável, em relação ao quê, e aí eu posso já propor alguma solução aí para você, né, demonstrar esse respeito e esse incentivo. Aqui em casa se torna desfavorável porque somos dois intolerantes à lactose contra um. Ah, Ele até que se adaptou à nossa intolerância, mas de vez em quando a gente tem que brigar aqui com açúcar. O meu esposo é muito formiga, então a gente acaba lutando um pouco contra o açúcar.
mas se torna favorável para nós, porque normalmente quem faz as doçuras aqui, as guloseimas, sou eu. Então, eu tenho sempre modos mais saudáveis de conduzir as coisas. Farinha de aveia, sem glúten, muitas das vezes, né? A gente produz as coisas aqui. Quando eu cozinho em casa, bastante verdura, fruta e legumes e saladas. Mas eu noto que quando não é o meu ambiente, né? Não é eu quem cozinha, é muito carboidrato, muito carboidrato. Então a gente tem essa questão aqui. Sentamos e conversamos, e aos finais de semana, que é quando eu faço as refeições em casa junto com a família, né? Porque durante a semana eu trabalho, a gente, eu cozinho, que daí fica tudo favorável. Ah, muito bom, gostei. E sabe o que que eu gostei também da sua fala? Da flexibilidade, que você procura, né, ter o controle disso, porque você toma a iniciativa de fazer as refeições e de selecionar os alimentos. E Sim, procurou o engajamento das pessoas da sua casa também, mas abriu, tem essa flexibilidade. Por quê? Porque daí tá legal, algum dia eu não vou comer tão bem de acordo com aquilo. Mas aí você também já conhece os seus limites. Ah, não vai ser igualzinho aquilo que é o da minha dieta realmente, mas eu também não, eu me comprometo comigo mesma a não ir além dos meus limites, para que eu não passe mal, para que depois isso não venha cobrar uma fatura no futuro, né? é isso mesmo. Legal, muito bom. Aí quem estiver passando pela mesma situação já pode se inspirar na Kelly. Muito bem. Tem mais alguma pergunta, Kelly? Eu acho que de ambiente favorável, não favorável. Eu ainda estou pecando nos exercícios. Ah, tá bem. Aí daqui a pouco se surgir alguma, aí você fala aí que a gente coloca quer ser de novo. Vou chamar a Josefa então. Muito obrigada, Kelly. Pode abrir, Josefa, seu microfone. Então, então, o meu caso, quando eu falo que o ambiente não é favorável, eu me refiro muito, assim, por exemplo, a fazer o meu trabalho, no caso, a costura, sempre que eu me disponho para fazer, dentro da minha casa não tem uma contribuição. A gravação de vídeos, por exemplo, meu marido, vez por outra, ele até tira sarro, brinca, né? Acha que é perda de tempo. Então, todas essas situações realmente me desmotivam. A questão, por exemplo, do tempo. Eu coloco certos dias para fazer o meu trabalho e em determinados horários. E normalmente ele está em casa, porque ele trabalha à noite, então durante o dia ele tem essa disponibilidade de estar em casa. Então há sim um incentivo, uma cobrança. Então é nesse sentido que eu falo que o meio ambiente não é favorável. Então, se tiver dicas, eu já quero. Hum. É, então, às vezes é muito bom que a gente, para a gravação de vídeos, a gente, antes de começar, porque veja, se a gente deixa de lado a interferência dele, pensa só em você, só no que funciona para você. Talvez você pudesse elencar quais são as coisas que, no mundo ideal, se não tivesse a interferência dele, de ninguém, nenhuma outra pessoa, de que maneira você se sentiria à vontade para gravar. Então, por exemplo, aqui eu gosto de estar sozinha, eu realmente não gosto de estar com outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja respeitosa, porque eu não gosto de ser observada enquanto eu estou fazendo. E eu gosto de já ter em mente o que que eu vou dizer, eu não gosto de inventar na hora. Então, eu gosto de ter o roteiro já pronto para eu colar ali no teleprompter e falar. Se eu tiver que inventar na hora, isso já me deixa tensa. Então, eu tenho que já ter o roteiro pronto, preciso estar sozinha. E num ambiente que eu já testei tudo, testei luz, aí sim isso facilita a exposição para mim. Eu fazer tudo que eu posso para aumentar a possibilidade de acerto e minimizar o erro, desde o meu ponto de vista. E aí, você já tem clareza sobre isso, sobre o que é que facilita para você essa exposição? Então, normalmente, quando eu quero fazer, eu tenho um horário em que meu filho menorzinho está dormindo e o outro está na escola. Então, eu tento justamente nesse horário que eu também não gosto. Quando acontece vez por outra dele falando alguma coisa,
ele sempre faz uma criticazinha e isso realmente me incomoda. Mas eu tenho que fazer nesses horários. Mas eu acho que essa desmotivação acabou que eu até tenho. Não tenho quase gravando, não tenho mais gravado praticamente nenhum vídeo. Eu sinto que está até fazendo com que. Eu vi aí a Silvana, por exemplo, falando que ela conseguiu aumentar a quantidade de seguidores. Eu falei assim: olha, é uma meta boa, é algo que eu também desejo, né? Mas na prática ali no dia a dia é meio complicado. Então, vamos pensar de novo só em você. Então, você já disse que você precisa de ser um momento que você não tenha os seus filhos por perto, para que eles não, né, não Sim, sejam ali uma distração para você. E quanto a essa isso. questão de cenário e roteiro, como é para você fazer a organização disso? Tem um horário fixo já que você sabe que, olha, eu posso arrumar aqui esse meu ambiente e eu já sei o que dizer? Ou desculpa, é que no momento que você falou, apareceu uma ligação aqui e travou, eu não entendi a pergunta. Pode refazer? Acontece. Tudo bem, eu repito. Então, a gente já sabe que companhias, né? Você precisa estar sozinha, não pode ter ninguém por Sim, perto, porque isso facilita. Então, facilita que você se é, sinta à vontade para ser espontânea ali na frente da câmera. Então, a gente já sabe que tem que ser um horário em que você esteja a sós. Agora, sobre o cenário, sobre o local onde você vai é. gravar e o que você vai dizer. Como funciona essa organização para você? Então, por exemplo, eu tenho algumas ideias, o roteiro está na mente, ainda não coloquei no papel, mas eu gosto de colocar no papelzinho, né? Para pelo menos ter ideia do que eu vou falar. E depois eu treino, às vezes, algumas vezes, né, para ver se vai sair naturalmente. Lógico que nunca sai como no, por exemplo, eu digo uma coisa, quando vai lá no vídeo, às vezes o nervosismo acaba saindo de uma maneira um pouquinho diferente, mas eu tenho essa preocupação de fazer. E agora o cenário é triste, porque eu só tenho opção na minha casa em dois lugares diferentes. Ou a sala, ou o local onde eu normalmente faço a. Mas normalmente eu acabo fazendo sempre na sala, sempre no mesmo lugar. Não tem muita opção de cenário. Entendi. Tá certo. Veja, o roteiro é importante. Por quê? Porque você não fez sua análise de traços ainda, né? Não, Então, mas mas uma aí amiga, ela fazia e ela falou assim que o meu é oral. A porcentagem maior é do oral. é legal saber o dos cinco, né? Porque aí eles interagem, um interage com o outro na combinação. Por isso que é legal fazer análise completa. Aproveita Sim. quando você está aqui, né, no plano anual, porque aí você tem o desconto. Ah, Uhum. do que dá para observar da sua combinação de traços é que se você não tiver certeza do impacto daquilo que você está dizendo, ou seja, a ideia está na sua cabeça, ela foi para o papel, mas você não está muito segura se é daquele jeito ali que tem que fazer. E isso já deixa um dos seus traços, que não é o oral, porque o oral gosta de aparecer, de improvisar, mas deixa outros dos seus traços expostos ao julgamento do outro, entendeu? Então já vai dar medinho, mesmo que ninguém te enche o saco, mesmo que não tenha ninguém te observando, vai ter aquele medinho. Será que é isso que tem que fazer? Será que era desse jeito? Tipo uma busca de confirmação. Isso já vai ter dentro de você naturalmente. Agora, se ainda por cima tá o seu esposo por perto, é como que isso fica aumentado. Então, o seu esposo Sim. por perto, a gente não tem muito como controlar, porque se ele tá geralmente durante o dia em casa. E o melhor momento para você fazer os vídeos é justamente durante o dia. Pode ser que o máximo que você possa fazer é ter um horário em que ele tá lá no sono profundo e também não interfira. Só De que manhã super cedo. É a única é, opção. pode experimentar. Só que daí uma coisa que vai deixar o seu emocional blindado, mais forte, mesmo que ele dê Sim. risada, você tem certeza do que você está fazendo, é isso de que você disse primeiro, de tirar o roteiro da cabeça, pôr no papel, ensaiar algumas vezes, e aí sim, na hora que você vai para frente da câmera, você tem certeza que você está fazendo um negócio que vai dar bom, entendeu?
Porque aí você não vai ter Entendi. tanta aquela necessidade da confirmação. Porque se, veja só, quando a gente tem o oral alto, a gente às vezes quer ser bem espontâneo. Então a gente tá feliz, a gente abre a câmera e quer fazer. E às vezes não põe no papel. E aí, quando a gente não põe no papel e não treina, a gente expõe os outros traços que a gente tem. Entendeu? Entendi. Entendi. Então é uma combinação. A ideia é pôr no papel, treinar, para você se Uhum. sentir segura, tranquila, sem tanta necessidade de confirmação de uma outra pessoa que vem te dizer que aquilo tá certo. Aí, beleza. Melhor momento para gravar aconteceu, você vai arrumar rapidinho o seu cenário e vai fazer, mas porque aquilo já tá dentro de você, entendeu? E você já sabe que aquilo é o certo, independente de alguém que queira rir de você ou não. Tá ótimo. Nas próximas semanas eu vou fazer um esforço para fazer isso. Faz sim, conta pra gente. Faz e conta pra gente como que foi, que a gente quer saber o resultado. Pode deixar. Oba! Ah, que bom, mas já te motivei. Ficou mais animada pra fazer, José? Com- Eu já tinha algumas ideias, mas eu vou pedir lá a ajuda do chat, do GPT. Eu baixei. Agora eu vou aprender com as ideias, com as dicas lá da Consuelo, vou aplicar e vou tentar ver se eu consigo, com a ajuda dele, algumas outras ideias, né, de conteúdo para que eu consiga, assim, melhorar. Mas foi ótima a Isso. dica. Isso. Aí você pode fazer várias vezes assim, ó, de treino, por assim dizer, né? Grava alguns ali sem intenção de postar. Grava só para você ir ajustando iluminação, Hum. postura, tom de voz, você ir se acostumando Ah, aí com esse ambiente. E aí a ideia é, quando for gravar de verdade, você já tá com o roteiro na cabeça, você já tá com o cenário hum, arrumado estrategicamente, é só para dar o play. hum. Maravilha, beleza. Obrigada. Nada. Muito bom. Que aí desse jeito. A Josefa e se você que está vendo aqui, né, tem essa questão também, você dando esses passos vai demonstrar que você respeita a sua meta e você se incentiva para cumprir. Vou então colocar aqui a terceira sugestão para a gente já ir finalizando. Então, se o seu ambiente é desfavorável, você não puder sair dele, proteja-se e transforme o seu espaço. Aqui eu dei algumas sugestões, né, de como se proteger emocionalmente. Consuelo disse que só grava sem ninguém por perto, com fundo neutro e iluminado, porque não tem um bom cenário. Ó, que dica boa. Consuelo não depende de cenário, hein? Peçam essa informação aí para Consuelo. Treina algumas vezes, gravando e regravando. Lucimeire também gostou da sugestão. Legal. Então, respeite o seu ritmo e evite comparações. Esse é o ponto 3 para quem estiver anotando. Respeite seu ritmo e evite comparações. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. A gente saber ali quem que a gente é, como é que a gente funciona. Aí, ó, fundo neutro, fica aí, pergunta para Consuelo. Não demore para validar e testar, para testar e validar seus resultados. Não demore. Então a gente fica ali muito, né? Ah, eu já sei o que tem que fazer, já conheço qual é o resultado, já até tenho o passo a passo. Ah, mas tô com medo de começar. Aí a gente fica se distraindo. Então, gente, vamos combinar? Todo mundo, durante um dia no mês, vai ter o dia do medo. O dia de passar medo. Ó, dia de passar medo. Isso é uma coisa aqui do calendário pessoal de cada uma. Por isso que eu não coloquei lá na foco. Porque eu poderia colocar, né? Um movimento diário. Hoje é dia de passar medo. Não, mas é uma coisa que eu quero que vocês internalizem. Todo mês tem que ter um dia de você escolher para você passar um medo. Fazer uma coisa diferente ali, uma coisa fora do seu repertório normal para você experimentar. Por quê? Porque às vezes a gente já sabe o que fazer, já tem o passo a passo, mas é tão desgastante pensar no que pode acontecer depois. Mas às vezes o que pode acontecer depois não vai acontecer depois, tá só na nossa cabeça. Então vamos colocar uma meta, cada uma aí no seu calendário pessoal, um dia de passar medo, entendeu? E pôr em prática aquilo ali que eu sei que tá me provocando, que tá me desafiando pôr a prova. E aí vamos lá. Eu sempre vou ganhar. Se der certo, eu ganho o resultado. Se der errado, eu ganho aprendizado. E é isso aí. E aí deu certo, vamos comemorar. Esse é o quinto passo. Então, testar e validar rápido. Quarto passo,
e comemorar é o quinto passo para não desistir da realização das metas. Hoje ou em qualquer momento do ano, comprometa-se a construir um ambiente favorável para você, certo? Quero saber agora de vocês. Esse encontro foi proveitoso? A gente já vai finalizando, mas eu quero saber qual é o tesouro que você leva daqui hoje. Quem quiser pode levantar a mão para falar ou escreve. Pode falar, Lu. Para mim, todos os pontos são interessantes. Em especial, essa dica que você deu para a Josefa, que eu também tenho essa mesma dificuldade em casa, por não ter um lugar apropriado para fazer os vídeos. Mas, como sempre vou repetir as palavras de Nestor, feito é melhor do que perfeito, mal feito. Aí eu não esqueço essas palavras. E o quarto ponto, não é o terceiro, não, evitar comparações. Porque eu Uhum, ficava muito na comparação. Se eu escutasse alguém falando, eu fiz isso, saiu bom, aí me dava aquele frio, até calor. Eu disse, meu Deus, você tinha assistindo o frio, tinha calor por achar, olha, fulana consegue, ela é, rapaz, como ela é capaz, eu nunca consigo, mas agora eu estou evitando comparações. Porque comparações é ferrugem, né? Vai destruindo a gente aos poucos e acaba uhum, desanimando. Então, se eu vou uhum, fazer do meu jeito e vou esperando o progresso do meu jeito, eu sempre digo, eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. Só não vou conseguir se eu desistir. Então, isso já estou com meta. Não importa o tempo, mas que eu vou. E é aquela coisa, ter que fazer. Se não deu certo, eu vou adquirir experiência. Vou mudar a rota. Então, essa dica mesmo de José, que eu gostei bastante. Viu? que Ô, legal. gente, eu vou ter que sair. Eu vou ouvindo Tá bom, vocês, então. que agora Vamos eu fechei tirar aqui, estão me foto. chamando. Vamos tirar foto. Ah, Vai embora ainda não. tá. Peraí, deixa eu colocar aqui como galeria para tirar foto. Quem quer sair na foto, abra a câmera para sair na foto. Ai, Josefa, bonitona. Ai, Fabi também, bonitona, todo mundo. Ah, sem câmera, Consuelo. Tá bom. E aí, Silvana tá trabalhando, não tem problema. Um, dois, três. Aí, muito obrigada. Vamos ver se saiu lá. Não vão embora ainda, só para ver se revelou a foto. Eu acho que revelou. Revelou sim, mas vamos tirar só mais uma, pelas dúvidas. Um, dois, três. Peraí, minha câmera. Ups. Agora sim. Obrigada, gente. Mais alguém tem perguntas? Quer expressar o que Eu sentiu vou ver. hoje? Ai, tá frio, né? Tá muito frio. Ai, meu Deus. Aí, se vocês não têm mais, ó, me identifiquei muito com muitas falas. Amei, foi ótimo. E aí, o ponto 4 eu coloquei aqui no chat, que é sobre testar e validar rápido, não demorar. Por isso que era aquela sugestão da gente ter um dia para passar medo. Então, se ninguém mais tem perguntas, eu vou finalizando aqui a gravação. Aí.